galera do Gabaritando, satisfação enorme. Um vídeo diferente, né? Um vídeo sobre geopolítica, um vídeo sobre os confrontos que estão acontecendo nesse momento no Oriente Médio. Eu tenho um Instagram chamado prof.stibler, onde eu faço vídeos, não vou dizer diários, mas uma grande frequência sobre os eventos internacionais, é um assunto que eu tenho predileção. Eu sou formado em História, não sei se vocês sabem, pela FRJ, e acabo que estudei muito a questão do tempo presente, né, da nossa idade contemporânea, e é um assunto que eu gosto sempre de comentar e com os alunos, que a gente chama de atualidade, né, o que está rolando. E assim, é um assunto que eu acho que merece um vídeo realmente aqui no Gabaritando, se foi um pedido do curso, porque, primeiro, esse é um assunto estritamente internacional, né? Depois eu vou gravar um vídeo perdão, sobre a política externa brasileira e como o Brasil dialoga com esses conflitos, como é que a gente está inserido nesse contexto. Mas eu queria fazer aqui um panorama rápido. Oriente Médio. Não vou falar de todas as guerras do mundo, porque senão vai ser um curso inteiro de atualidade, né? Sobre Rússia e Ucrânia, a China vai invadir Taiwan, né? E vários outros episódios aí que estão acontecendo. Na África, um conflito atrás do outro, né? Pouco se fala disso de passagem. Mas o caso do Oriente Médio é o seguinte. No dia 7 de outubro de 2023, portanto, aí, no 7 de outubro próximo, vão ser 2 anos desse episódio, um grupo chamado Hamas atacou Israel, matando 1.200 pessoas e sequestrando outras 250. Esse grupo do Hamas ele partiu de um território chamado Faixa de Gaza. E, a partir dali, Israel reagiu a esse ataque e simplesmente dizimou a população daquela região, né? Que é uma faixa de terra estreita. A faixa de Gaza, que a referência que eu vou dar aqui é do Rio de Janeiro. Eu sei que o Gabaritano é nacional, que quiçá mundial, mas para quem é do Rio, seria um território que iria de Copacabana até a Barra da Tijuca. Um território pequeno. É um território de altíssima densidade demográfica. Então, assim, qualquer tipo de ataque com armamentos pesados vai afetar a população civil. Não é à toa que no momento em que gravo esse vídeo, já são pelo menos 55 mil mortos. E eu estou falando de civis, homens, mulheres, crianças, idosos. Inclusive, nesse momento, manchete do jornal de hoje, né, que soldados israelenses deram depoimentos para o jornal israelense, que eu não sei o nome dele, Haaretz, esqueci o nome dele, que é um jornal que critica o Netanyahu, e esses depoimentos de soldados dizendo que eles atiram para matar em civis, contra civis, que vão buscar comida, vão buscar mantimentos, vão buscar todo tipo de coisa que estão passando fome e necessidades extremas. Então, assim, houve um ataque do Hamas, que quando nasceu, em 87, era um grupo político que tinha brigadas armadas, mas havia uma cúpula política com o objetivo de fazer um contraponto a um outro grupo político que também já existia entre os palestinos, que é o Fatah, que é um grupo anterior, que surgiu lá em 59 e teve como liderança um sujeito chamado Yasser Arafat, e o Hamas surgiu para ser o contraponto ao Fatah. Por idas e vindas dessa história toda, que eu não vou entrar aqui nesses detalhes, que eu quero ser mais atual, a Palestina são 2 territórios. Isso por um acordo chamado Acordos de Oslo, assinados entre 93 e 95, na época pelo Yasser Arafat e pelo Yitzhak Rabin, né, que era o primeiro-ministro de Israel naquela época. Acordo esse foi mediado pelo presidente americano Bill Clinton. Ficou definido que Israel entregaria aos palestinos a faixa de Gaza e a Cisjordânia. A faixa de Gaza foi entregue. É um território encurralado entre Israel, um pedaço aqui que é o Egito, onde fica Rafah, e o Mar Mediterrâneo. Não tem outra saída. Egito, Israel, a Mar Mediterrâneo. E o território maior, que é o território da Cisjordânia, que faz fronteira com a Jordânia e com o próprio Israel, e é onde fica Jerusalém,
seria um território não 100% entregue, porque Jerusalém não está dentro dessa proposta. Jerusalém continuaria sendo uma cidade israelense. Inclusive, Israel sonha em colocar ali a capital deles, né, que é Tel Aviv. Mas o mundo não reconhece, com exceção dos Estados Unidos e de pouquíssimos países. A Cisjordânia, a promessa lá em 95 do Yitzhak Rabin era desocupar a Cisjordânia. Só que isso jamais aconteceu. Isso jamais aconteceu. O que nós temos na Cisjordânia são cidades palestinas controladas por palestinos, mas cercadas de cidades israelenses e que são acessadas via estradas moderníssimas, onde apenas o israelense pode frequentar, pode utilizar. Tem uma placa de uma cor, ou a placa do carro do palestino é outra cor. Ele não pode andar naquelas vias. Então, existe já um apartheid dentro da Cisjordânia e, mais do que isso, existe uma ocupação israelense na Cisjordânia indevida e condenada internacionalmente. Eu estou falando aqui, galera, eu sei que essa aula não deveria, esse tema não deveria, mas ele cria opiniões diversas no Brasil, né? Pessoas que falam, eu defendo Israel, eu defendo a Palestina, e numa total ignorância da história do conflito entre eles. É não conhecer, não saber dos acordos internacionais, não saber do entendimento da comunidade internacional, não conhecer as guerras desde o processo de independência israelense, especialmente a Guerra dos 6 Dias, em 67, em que Israel avança sobre territórios palestinos e o mundo condena esses avanços. E quando eu falo o mundo, é a ONU. A ONU condena, inclusive o próprio presidente americano anterior, o Obama. O Obama disse com todas as letras, né, anterior dos anteriores, né, que assim que ele tomou posse, que ele queria ver a criação da Palestina em 3 anos e que Israel deveria desocupar a Cisjordânia. Posição do governo americano, da época do democrata Barack Hussein Obama. Depois não foi seguido por mais ninguém, né, nem por Trump, nem por Biden, nem por Trump de novo. Então, assim, sem paixões, entender o assunto é você compreender e ler a história. Aí daí você vai falar, eu acho isso, acho aquilo. O achismo sobre o tema incomoda um pouco. E aí, só para você entender. O Hamas vira um grupo terrorista. Quando o Hamas ataca Israel no 7 de outubro de 2023, ele perde completamente sua razão. Ele já era um grupo muito criticado, porque no seu estatuto está a destruição de Israel. E Israel sempre teve uma... E aí eu acho que Israel tem razão de não negociar com o Hamas, porque não dá para negociar com um grupo que quer o seu extermínio. Essa é a questão. Mas o que a população civil tem a ver com isso? Né? Eu sempre faço uma analogia quando eu converso com os meus amigos ou com os meus alunos. Você imagina um grupo terrorista, um grupo criminoso brasileiro, o PCC. Então vamos lá, o PCC é o maior grupo criminoso do Brasil. Terrorista, né? Um mafioso. Resolve atacar a Argentina. Ataca a Argentina. Os argentinos reagem e acabam com o Rio de Janeiro, acabam com Pernambuco, acabam com Alagoas, né? Acabam com o Rio Grande do Sul. O que o povo tem a ver com isso? Acho que essa analogia é muito simples, né? Simplista até, mas ela serve para ser didática, né? Para você entender. E aí o que acontece ali, agora vamos falar de uma questão mais macro. Você tem um Estado de Israel, que é um Estado ocidentalizado, é um Estado que foi criado, né, a partir de uma proposta da ONU de partilha nos anos 40, precisamente em 47, já é fundado em 48, em que existe um apoio ocidental, especialmente do Reino Unido e dos Estados Unidos a partir da Guerra dos 7 anos, dos 6 anos, perdão, e que Guerra dos 6 dias, perdão, Guerra dos 6 dias, Guerra dos 7 anos é outra guerra, que é uma guerra do século XVIII, né, entre Estados Unidos e entre Inglaterra e França, né, Guerra dos 6 dias. Então, assim, o que acontece? Israel tem como inimigos hoje o chamado eixo da resistência. O que é o eixo da resistência? São aqueles países árabes ou não que se opõem a Israel e tentam defender os palestinos. Agora, só para você poder compreender um pouco essa história que eu sei que pode parecer confusa. Palestino, iraquiano, iraniano, iemenita, saudita, jordaniano, haitiano,
são nacionalidades. A pessoa nasceu no Kuwait, a pessoa nasceu no Iraque, a pessoa nasceu no Irã, a pessoa... Não, isso é uma coisa. Povo. Povo é outra coisa. Povo é cultura, é língua, são os hábitos, né? A grande maioria do povo do Oriente Médio é árabe. Tem exceções. O Irã não é árabe, o Irã é persa. O turco é turcomano. Ele não é árabe, não é persa. São outros povos. O judeu chama de povo judeu, é associado à própria religião. E você tem a terceira questão, que é a religião. Que, por exemplo, a grande maioria da população do Oriente Médio é muçulmana, ou islâmica, ou maometana, seguidores de Maomé. Então, o eixo da resistência, né, em relação a Israel e defesa dos palestinos, que é uma nacionalidade e que é um povo árabe, ela é exercida pela Síria, ou era, né, até caiu o governo do Bashar al-Assad, né, houve um episódio recente de mudança de governo na Síria, pelo Irã, que não é um povo árabe, como eu acabei de dizer, é um povo persa, e por grupos como, por exemplo, os Houthis, que é um grupo que atua no Iêmen, o Hezbollah, que é um grupo que manda no Líbano, e pelo próprio grupo do Hamas, que atua na faixa de Gaza. Pois bem, o que Israel fez a partir do dia 7 de outubro? Passou a decapitar, a extinguir esses grupos todos. Né? Conseguiu alijar os Houthis lá do Iêmen, conseguiu matar as principais lideranças do Hamas e do Hezbollah, né? Incluindo, né, Hassan Nasrallah, né? As principais lideranças do Hezbollah. De certa forma, se deu bem com a queda do governo sírio. Se não houve uma ingerência direta de Israel na queda do Bashar al-Assad, Israel comemora a queda do Assad, porque o Assad era um aliado do Irã e da própria Rússia, né, se a gente fosse estender o conflito. E com isso o Irã ficou sozinho na história. O que aconteceu? Recentemente, Israel ataca o Irã. Não só ataca áreas militares, alvos militares, como, por exemplo, não só alvos militares, mas também de produção de energia nuclear. O Irã não admite que é fazendo bomba, mas regiões como Natanz, Isfahan e outras mais, mas também a capital Teherã. Irã reage, jogando bombas em Tel Aviv, Haifa, Jerusalém, cidades israelenses. A diferença tecnológica entre o outro é gritante. Israel tem um escudo de proteção que chama-se um deles, chamado Iron Dome, Dome de Ferro, onde você tem a interceptação desses mísseis e com uma grande efetividade. Né? Poucos mísseis caem em Israel, ao contrário dos outros países que são detonados pelo país, né, judeu. Daí você já tem uma desproporcionalidade. E somando-se a isso, você tem a intervenção norte-americana recente, quando o presidente Trump, mesmo contra qualquer regra do direito internacional e contra o próprio Congresso do seu país, ataca instalações nucleares iranianas, especialmente Fordow, que é uma região que fica bem debaixo, 90 metros de profundidade, é uma usina como é que é? Debaixo da terra, né? Fugiu a expressão aqui. E que os americanos fizeram um ataque com uma bomba que é Fura-Bunker, né? Que consegue entrar no subsolo e lá dentro explode. A gente não sabe qual foi o nível de destruição do programa nuclear iraniano. Que é outra questão. Esse vídeo vai levar uma hora inteira se eu for falar cada caso aqui. Que outra questão. O Irã, ele tem as famosas centrífugas, que é a aparelhagem que você enriquece urânio. O processo de enriquecimento de urânio vai te produzir energia, se você enriquecer 3,5%. Enriquecimento é um processo físico-químico, né, de bombardeio de elétrons. Você tem a produção de energia, 3,5%. Se você enriquece a 20%, você tem o uso hospitalar. E se você enriquece a 90%, você tem a bomba atômica. Então, assim, do ponto de vista tecnológico, o Irã tem a possibilidade de ter uma bomba.
Mas o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E por isso, o Irã fez um acordo que levou 13 anos para ser celebrado, em 2015, em que ele abre as suas instalações nucleares para visita de técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica, em troca de um fim do embargo ao seu petróleo e ao descongelamento de ativos iranianos na ordem de 100 bilhões de dólares que estão congelados em bancos internacionais. O acordo foi celebradíssimo, o acordo foi festejadíssimo. E o Irã estava recebendo a visita desses técnicos. Acontece que quando saiu o governo do presidente Obama e assume o Trump 1.0, ele rasga. E ele rasga o acordo por questões de vaidade, de rivalidade com o anterior, com o Obama, e numa atitude completamente impensável. Né? Atitude completamente estúpida. Porque o Irã volta à sua ilegalidade. Volta a ser entendido como um pária, num processo que vinha de incorporação do Irã à comunidade internacional. Ah, mas o Irã é governado por líderes religiosos que subjugam mulheres, é o regime dos ayatolás desde 79. Isso é verdade. Mas isso é uma questão própria do Irã. Isso não dá direito a nenhum outro país de jogar uma bomba no outro. E quando eu digo que o presidente Trump e mesmo Israel violam o direito internacional, não é só de um ataque a um outro país soberano de forma unilateral, mas ataques a instalações nucleares são proibidas pelo direito internacional. Porque você não sabe quais são os efeitos de uma destruição de uma usina e a radioatividade que vai para a atmosfera. Então, assim, não é achismo. Né? E tem uma outra questão. Esse vídeo vai levar 2 horas. Que é o seguinte. Israel tem a bomba também. A gente não sabe se o Irã tem. Digamos que o Irã não tenha, e é assim que o mundo entende que não tem. Mas pode ter daqui a pouco. Pode ser que tenha. Israel tem a bomba. E Israel não pode ter a bomba. Então, quando você tem um ataque, né, de Israel ao Irã, com argumento de que ele quer defender a sua segurança, quando o Irã, né, jamais fez uma guerra contra Israel diretamente, e Israel tem a bomba atômica, torna-se uma ironia cruel. Pelo Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, tratado assinado em 68, que começou a funcionar em 70, os países que podem ter a bomba são os países do Conselho de Segurança da ONU, membros permanentes. Membros permanentes. E que Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, França e China. Eles podem. E que, inclusive, estão obrigados a reduzirem as suas ogivas. Só que, além desses 5, 4 outros países têm a bomba. Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Israel. Que não admite que tem, mas todo mundo sabe que tem. É como o mundo trata. Quando o mundo trata. Não é uma pessoa que está gravando, gabaritando, que está dizendo isso. É como o mundo trata. Então fica essa questão completamente hipócrita do mundo. De muitas vezes, né, trazer a notícia. Não, Israel está tentando aniquilar com o programa nuclear iraniano. Ok. E o programa nuclear israelense? Como é que fica? Né? Então, é uma questão a ser discutida. A rivalidade entre Irã e Israel existe? Existe. Mas isso não dá o direito de Israel fazer ataques como fez recentemente ao Irã. Mas enfim, né? Deixa eu mostrar aqui um pouco do material que eu trouxe. Nem vai dar tempo de mostrar muita coisa, mas eu já falei tudo, né? Ó, porque é um assunto mais específico. Se eu falar de uma coisa maior, da história de Israel, da criação de Israel, da criação da Palestina, vai levar aqui 8 dias. Né? Conflito do Oriente Médio, 23 a 25. Análise da crise entre Israel, Gaza e Irã. E tem o detalhe, hein? Eu vou ficar só falando, gente. E quando houve essa guerra, que agora está no cessar-fogo no momento que gravo, entre Israel e Irã, o mundo esqueceu Gaza. Esqueceu Gaza. Existe um processo de esvaziamento da região por completo. De tirar as pessoas de lá. Que eram 2 milhões de pessoas, já grande parte já se deslocaram daquela região forçadamente, sem comida, né, isoladas geograficamente. E isso que também choca, né?
porque cria-se uma guerra, quase que uma cortina de fumaça, tem-se um governo em Israel, que é um governo que nem os israelenses apoiam completamente, que é do Benjamin Netanyahu, que vinha pendurado antes dessas guerras todas, antes do ataque do Hamas, vinha pendurado, porque ele vem atacando o judiciário o tempo todo, querendo criar uma ditadura em Israel, e a guerra unifica, né? Porque para o Netanyahu é muito interessante uma guerra. Você cria um esforço patriótico, você cria um esforço nacionalista, as pessoas se juntam em torno da guerra e esquecem o líder autocrata que é o chanceler israelense, né? O Benjamin Netanyahu, conhecido como Bibi. Deixa eu passar aqui o material. Só passar mesmo, porque eu já expliquei tudo, né? Principais eixos do conflito: Israel-Hamas, Israel-Hezbollah, Israel-Irã e a crise humanitária. Deslocamento de 1,7 milhão de pessoas em Gaza. 85% da população, combinado com fome generalizada e colapso completo do sistema de saúde local. Destruição de hospitais, né? Destruição de escolas. O argumento de Israel é que o Hamas se esconde atrás dessas pessoas, atrás desses lugares, com túneis subterrâneos. Os túneis subterrâneos existem, mas não há nenhuma comprovação de que nesses hospitais, nesses lugares, o Hamas atua. Pelo contrário, você tem Médicos Sem Fronteira, você tem a ONU, você tem a Cruz Vermelha. Vai assistir, se de repente não está gostando da aula, vai assistir a entrevista da dirigente da Cruz Vermelha, se não me engano, a presidente da Cruz Vermelha, falando sobre a desumanidade em Gaza, dos alvos israelenses, de alvos civis, exclusivamente civis. Vai ver. Eu estou falando da Cruz Vermelha. Eu estou falando dos Médicos Sem Fronteira. Estou falando da ONU. São fontes que são fontes neutras. São fontes que observam o confronto e trazem seu parecer. Que não estão ali para ter um discurso anti-sionista. Que não estão ali para defender Israel ou defender o Irã. Ou defender Gaza. Para mostrar o que está acontecendo. Não é? E veja a entrevista da dirigente máxima da Cruz Vermelha. Beleza? Aí a cronologia da guerra, né? 7 de outubro, o ataque do Hamas, né? Como eu disse, 1.200 mortos, 250 sequestrados. No dia 8, Israel declara a Espada de Ferro, a Operação Espada de Ferro, e aí começa, né, o genocídio naquela região, matando não só os terroristas do Hamas, mas a população civil como um todo, num território densamente ocupado, como eu disse. Houve uma escalada da crise, né, inclusive humanitária. Você vê de janeiro a março a intensificação do conflito com o Hezbollah libanês, com os Houthis do Iêmen, acabei de falar sobre isso. Os ataques aos navios no Mar Mediterrâneo, não no Mar Vermelho, né, no Mar Mediterrâneo, em apoio ao Hamas, né, o Mar Mediterrâneo é onde você chega ali para poder levar suprimentos, né, até a Fragata da Liberdade recentemente foi atacada, tinha um brasileiro dentro. De 1º a 14 de abril de 24, primeiro confronto direto entre Irã e Israel, foi um ataque iraniano a um consulado israelense em Damasco, isso em 2024, né? Porque anterior Israel já tinha matado o general Soleimani, uma importante liderança iraniana. Em maio a julho, protestos globais contra a guerra, né? Que vem cada vez mais a tensão humanitária atingindo níveis críticos. E em setembro de 24 já anuncia a fase 3 da guerra, recalibrando para operações de menor intensidade, mas mantendo presença militar contínua em Gaza. O impasse e a tensão nuclear, expliquei basicamente dessa questão da bomba, né? Da questão envolvendo quem tem bomba e quem não tem. E aí a situação atual em Gaza, estou em junho de 25. Infraestrutura destruída completamente. 8 em cada 10 estruturas em Gaza sofreram danos. População deslocada. 85% da população deslocada. Acesso à água potável, ela quase não existe. Comida, água, remédio. Então é um quadro assim desolador. Eu não lembro aqui o percentual exato, né? Mas eu comentei numa aula minha com os alunos presencialmente que 80%, por aí, das crianças palestinas estão órfãs. Ou não tem pai, ou não tem mãe, ou não tem os dois. Eu tive que ouvir um aluno dizendo: é bom que eles aprendem a crescerem sozinhos. O ódio tomou conta de mim. E aí passei no documentário vencedor do Oscar, chamado Sem Chão, que mostra, Oscar 2025,
que mostra a ocupação israelense na Cisjordânia e a destruição de comunidades palestinas que têm o direito de existir. Parquinhos de crianças destruídas, casa, gerador, as pessoas vão morar em caverna. Veja o documentário Sem Chão, vencedor do Oscar 2025. Beleza? Enfim, deixa eu só terminar aqui. Tensões entre Hezbollah e o Irã, né? Aliás, com o Hezbollah e o Irã. Hezbollah é o grupo libanês fortíssimo, que era fortíssimo, que já destruiu, acabou com ele, que era o grupo que defendia a causa palestina, assim como o Irã. Porque tem uma outra questão importante, galera, é o seguinte, deixa eu passar aqui de novo para a imagem. Os árabes não apoiam a Palestina. Quando eu digo os árabes, você não tem uma comoção na Arábia Saudita, que é um país riquíssimo e aliadíssimo dos Estados Unidos. Você não tem uma atuação de Emirados Árabes ou Catar, Bahrein é mais simpático aos palestinos, mas você não tem uma ação desses outros países. Porque há uma proximidade em relação aos Estados Unidos declarada. O Trump fez os acordos de Abraão, onde países árabes reconhecem Israel e esquecem os palestinos. Os palestinos representam um povo árabe menor na visão desses outros países árabes. Então, quando eu falo que alguns defendem Israel, são esses poucos. São alguns grupos e alguns países. No caso, o Irã, que nem árabe é, e a Síria. E hoje é um Estado que não existe. É um Estado falido. Não tem judiciário, não tem legislativo, não tem executivo. Né? Tem um grupo que tomou o país e está lá. A gente não sabe nem o que aconteceu, o que está acontecendo. Né? Inclusive, quando se fala de quedas de regimes, é bom lembrar que na Primavera Árabe, os regimes que chegaram ao poder eram piores do que aqueles que caíram. Então, quando os Estados Unidos falam de derrubar os chás, né, derrubar o regime dos ayatolás, eles não os chás não, perdão, os ayatolás, o chá é o regime anterior. Ninguém sabe o que seria depois, pior ou melhor. Né? Essa é a grande questão também. Enfim, galera, deixa eu... Israel, né, com o governo Netanyahu, extrema-direita, potências internacionais, China, Rússia, fortalecem laços com o Irã, mas não se metem. A China quer ganhar dinheiro, a China é um país pragmático. Não se mete em guerra de ninguém. E já a China tem seus interesses, que é Taiwan, outra aula. Mas a China não entra. Quando houve a entrada americana, muita gente falou assim, vai ter uma escalada, outros países vão entrar. Não foi o caso. Não foi o caso. O Irã, sim, e palestinos, já expliquei também. E as conclusões e perspectivas, vocês podem ler com mais calma, mas é basicamente sobre o que eu falei nessa nossa aula aqui. Beleza, galera? Eu sei que é um assunto complexo. Acho que valeria um curso de atualidades à parte para falar sobre tudo que acontece, desde a origem, desde a história, quais foram os acordos, quais foram as guerras, quem tomou o que de quem tem razão em qual guerra. Mas não dá para a gente fazer num tempo tão curto e por isso eu foquei para explicar sobre a questão atual entre 23 e 25, desde o 7 de outubro de 23 até o presente momento. Hoje é dia o quê? Hoje é dia 28 de junho. Perfeito? Galera, forte abraço. A gente se vê num próximo vídeo aí sobre temas internacionais também. Valeu!